Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta frasqueira dupla, super prática e charmosa. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Bonitius. Mais uma peça super versátil aqui para o canal. Essa frasqueira dupla, que você pode colocar o que você quiser. Pode colocar maquiagem e pincéis, produtos de higiene, acessórios para o cabelo, dá até para usar como estojo ou porta-marmita. Tem dois bolsos grandes, os dois bolsos são iguais e eles são bem grandes e práticos. Tem essa alcinha de mão que fica super fácil para transportar e eu acho que é perfeito para as viagens. Se você já está planejando suas férias, as festas de final de ano, essa pode ser uma boa opção. Bora lá ver então como que eu fiz esta frasqueira dupla. Materiais utilizados: profundos e tampa, 2 vezes no tecido de algodão estampado, 4 vezes no tecido de algodão rosa e 3 vezes na manta R2, de acordo com o molde. O molde já tem margem de costura. Corte os tecidos e a manta na linha do molde. O link do molde está fixado no primeiro comentário deste vídeo. 75 centímetros 2 vezes de vivo plástico. Para as canaletas do zíper, 63,5 por 5 centímetros, 2 vezes no tecido de algodão estampado, 2 vezes no tecido de algodão rosa e 2 vezes na manta R2. 63,5 por 3 centímetros, 2 vezes no tecido de algodão estampado, 2 vezes no tecido de algodão rosa e 2 vezes na manta R2. 63 centímetros e meio, 2 vezes de zíper de metro número 6, 4 cursores. Para o acabamento da canaleta, 13 centímetros e meio por 8 centímetros no tecido estampado, na manta R2 e no tecido rosa. Para a alça de mão, 28 por 8 centímetros no tecido rosa e 28 por 3 centímetros na manta R2. Viés largo pronto, ou então viés do próprio tecido. Passo a passo. Vou começar com as canaletas do zíper. Para fazer a frasqueira, eu vou precisar de 2 canaletas de zíper. E as duas são exatamente iguais, eu vou montar uma e a outra é igual. Cada canaleta é formada por tecidos e manta de 5 centímetros de altura para a parte de baixo e de tecidos e manta de 3 centímetros para a parte de cima. Uni os tecidos estampados com a manta com uma costura de segurança. Posiciono o zíper sobre o tecido estampado, direito com direito, e eu vou fazer uma costura de segurança. Depois eu vou posicionar o tecido rosa para fazer a costura definitiva. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer uma costura de segurança para unir os tecidos. E um pesponto perto da costura. Ficou assim. Vou costurar o lado de cima da canaleta da mesma forma. Primeira costura de segurança do zíper com o tecido estampado e a manta. E a costura definitiva com o tecido rosa. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer a costura de segurança para unir os tecidos. E o pesponto perto da costura. Ficou assim. Coloquei os cursores, cada um por uma ponta.
E como eu falei, a outra canaleta é exatamente igual. Tô com o acabamento da canaleta do zíper. Uni tecido estampado com a manta com uma costura de segurança. Nas duas pontas menores, eu marquei 1 centímetro de margem de costura. Essa margem de costura é super importante para dar certo no final na hora de costurar com os fundos e a tampa. Pode ser que dê diferença de largura, porque vai depender da margem de costura do zíper, mas não tem problema, depois eu vou cortar. Então, eu deixo alinhado só pela borda de cima, e aí eu refilo depois só a parte de baixo. Posiciono direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer uma costura de segurança, e depois a costura definitiva com o tecido rosa na linha marcada. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Alinho o acabamento com a outra ponta da canaleta. Faço primeiro a costura de segurança e depois a costura definitiva com o tecido rosa, tirando a canaleta do zíper da área da costura. Tombo os tecidos para o direito. E faço um pesponto perto da costura. Tá na hora de refilar o acabamento do fole, alinhando com a canaleta do zíper. E aí eu faço uma costura de segurança para unir os tecidos. As canaletas do zíper ficaram assim. Alinho costura com costura do acabamento e aí eu marco onde dobrou no tecido. Depois eu aproximo essas marcações e marco também nas dobras. As canaletas vão ficar assim na peça, com o lado da canaleta maior para baixo, uma em cima da outra. Posiciona as canaletas direito com direito. Alinho costura com costura dos acabamentos. E eu vou fazer uma costura de segurança unindo as canaletas. Ficou assim. Vou fazer a alça de mão. Alinho o tecido direito com direito. Vou costurar só na borda maior, nas pontas eu não costuro. Costurei. Viro para o direito. Vou passar a manta por dentro do tecido usando o passador de fita. Eu marquei 6 centímetros das pontas. Vou fazer um pesponto nesta parte de dentro das marcações. Ficou assim. Eu tô com os fundos e a tampa.
Tanto na tampa quanto no fundo, eu usei o tecido estampado de um lado e o tecido rosa do outro lado. Eu uni tecido, manta e tecido de forro com um quilting reto de 3 em 3 centímetros. No fundo do meio tem tecido rosa nos dois lados, a manta no meio e o quilting reto unindo tudo. Eu fiz o quilting e depois eu cortei na linha do molde. Vou costurar a alça de mão na tampa, no lado do tecido estampado. Marquei a metade na alça de mão e marquei as metades que estão no molde. Centralizo as metades da alça e da tampa. Vou fazer um pesponto nas pontas até as marcações da alça. Ficou assim. Eu vou deixar aplicado o viés pelo lado do tecido rosa. Como eu não tinha um viés pronto exatamente na cor do tecido, então eu resolvi fazer o viés com o tecido estampado, até para dar um charminho para o lado de dentro da frasqueira, porque senão ficaria só o tecido rosa. Esse tecido tem que ser cortado no viés, porque senão ele não faz as curvas. Os fundos ficaram assim. Pelo direito, tanto da tampa quanto do fundo, eu vou aplicar o vivo. Para fazer o acabamento, eu vou usar um tecido com as bordas dobradas. Ficou assim. Como eu quero que o viés do acabamento do meio fique virado para a frasqueira de baixo, eu vou deixar as canaletas com a costura de segurança para cima e o lado da canaleta menor para fora. Vou posicionar o fundo do meio, que só tem o tecido rosa, com o lado que tem o viés para cima. A marcação do acabamento do fole tem que alinhar com o lado maior do fundo. Alinho primeiro pelas marcações e depois todo o resto. Vou costurar guiando a costura pelo vivo. Costurei. Tombo o tecido para o direito. Alinho a borda dobrada do viés com a costura. E eu vou fazer um pesponto perto da borda dobrada. Ficou assim. Tombo as canaletas para o direito. E agora eu vou costurar a tampa e o fundo da mesma forma. O lado que não ficou com viés vai ser o fundo da frasqueira de cima. E o viés ficou para o lado da frasqueira de baixo. Ele vai ficar mais escondidinho desse jeito. Então, neste lado, eu vou colocar a tampa. Abro o zíper. E deixo o direito para dentro. Posiciono a tampa com o viés para cima.
Alinho pelas marcações e vou costurar seguindo o vivo. Costurei. Tombo o viés para o direito. E alinho a borda dobrada do viés com a costura. Vou fazer um pesponto perto da borda dobrada. Ficou assim. Vou costurar o fundo exatamente igual à tampa. Ficou assim. Tombo o fundo para o direito. E aqui a minha sugestão de uso. Como eu falei, é uma peça bem versátil, mas só para você ter uma ideia que, apesar de não ser muito grande, é muito prática e cabe bastante coisa. Me fala se você pensou em algum outro uso para esta peça. No final do vídeo eu vou deixar outras opções de nécessaire para você se inspirar. E sabia que você pode apoiar o canal clicando em Seja Membro? Ou então em retribuir se você gostou muito de um vídeo, clicando em Valeu. Dessas duas formas você ajuda o canal a crescer e me permite continuar aqui no YouTube. Se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários: vem férias, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Confere se está inscrito no canal, se ativou as notificações. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.